No reino dos insetos, algumas das sociedades mais organizadas e eficazes do planeta prosperaram de maneiras que muitas vezes se assemelham às estruturas humanas. Formigas e cupins, por exemplo, desenvolveram sistemas sociais incrivelmente complexos, onde cada indivíduo tem um papel claro, colaborando para o sucesso de toda a colônia. Essas sociedades revelaram uma capacidade impressionante de construção, comunicação e tomada de decisões coletivas. Este roteiro explora a organização, o comportamento e os mecanismos que tornaram esses insetos verdadeiros mestres da vida em comunidade. Em colônias de formigas e cupins, a sociedade é dividida em castas, com cada grupo desempenhando funções específicas. Existem rainhas, operárias e soldados, cada uma com responsabilidades distintas. As rainhas são as únicas encarregadas da reprodução, enquanto as operárias cuidam da construção, coleta de alimentos e cuidado com os ovos. Os soldados protegem a colônia de predadores e intrusos. Esse sistema hierárquico garante que todas as necessidades da colônia sejam atendidas de maneira eficiente. As formigas operárias são a espinha dorsal de suas colônias. Elas trabalham incansavelmente para coletar alimentos, cuidar das larvas e expandir os túneis e câmaras do formigueiro. Sua coordenação impressiona pesquisadores, pois mesmo sem uma liderança central, as formigas operárias se comunicam por meio de sinais químicos, conhecidos como feromônios, garantindo que todas saibam suas tarefas e os caminhos corretos. A rainha, tanto em colônias de formigas quanto de cupins, possui um papel crucial na perpetuação da colônia. Ela pode produzir milhares de ovos ao longo de sua vida, que em alguns casos, dura décadas. O papel da rainha é exclusivamente reprodutivo, e a sua presença física regula o comportamento dos outros membros da colônia, mantendo a estrutura social em harmonia. As formigas e cupins utilizam um sistema de comunicação altamente desenvolvido baseado em sinais químicos, os feromônios. Esses feromônios são liberados para indicar o caminho para a comida, alertar sobre ameaças ou até coordenar a defesa da colônia. Esses sinais químicos permitiram que as colônias funcionassem de forma coesa, mesmo em grandes números, sem a necessidade de comunicação verbal ou visual. As estruturas construídas por cupins e formigas são consideradas verdadeiros feitos de engenharia. Cupins constroem grandes montes com sistemas de ventilação complexos que regulam a temperatura e a umidade interna. As formigas, por sua vez, escavam formigueiros subterrâneos com túneis intricados e câmaras específicas para o armazenamento de alimentos, cuidado das larvas e proteção da rainha. O ciclo de vida das formigas começa com a fase de ovo, seguido pelas fases de larva e pupa, até atingir a forma adulta. Esse ciclo inclui metamorfoses, e cada estágio do desenvolvimento ocorre dentro do formigueiro, onde as operárias cuidam meticulosamente das larvas. Esse cuidado coletivo garantiu a continuidade da colônia e a sobrevivência de novas gerações. Nos cupins, a divisão de trabalho é igualmente eficiente. Os soldados, com mandíbulas poderosas ou cabeças que soltam substâncias químicas, protegem a colônia de predadores, enquanto as operárias constroem túneis e cuidam da rainha. Esse sistema altamente organizado mostra como a especialização permitiu que colônias de milhões de indivíduos funcionassem de maneira ordenada. Formigas e cupins exibiram uma habilidade impressionante de cooperar no transporte de alimentos. Formigas podem carregar itens muito maiores do que seus próprios corpos, trabalhando em grupo para mover grandes pedaços de comida de volta para a colônia. Os cupins, por outro lado, constroem túneis subterrâneos diretamente até a fonte de alimento, garantindo um fluxo contínuo de suprimentos para a colônia. Algumas espécies de cupins são conhecidas por criar jardins de fungos dentro de seus montes. Esses fungos servem como uma fonte de alimento para a colônia e são cultivados meticulosamente pelos cupins. Esse comportamento simbiótico demonstra uma relação complexa entre os cupins e o ambiente que criaram, mostrando sua capacidade de modificar o ambiente para seu benefício coletivo. Os soldados desempenham um papel vital na defesa das colônias de formigas e cupins.
Eles estão equipados com mandíbulas poderosas ou mecanismos químicos para repelir predadores. Em algumas espécies de formigas, os soldados até sacrificam suas vidas para bloquear as entradas da colônia, impedindo a invasão de outros insetos ou animais. Esse nível de defesa mostra o comprometimento com a sobrevivência da colônia como um todo. As colônias de formigas e cupins estão sempre em processo de expansão territorial. Quando uma colônia se torna muito grande, novas rainhas saem em voos nupciais para formar novas colônias. Esse comportamento garante a disseminação da espécie e a exploração de novos recursos. As colônias recém-formadas seguem as mesmas regras hierárquicas e organizacionais da colônia original. Em alguns casos, formigas e cupins estabelecem relações simbióticas com outras espécies. Algumas formigas permitem que insetos, como pulgões, vivam em suas colônias em troca de uma substância açucarada que os pulgões produzem. Essa troca de recursos mostra como os sistemas sociais complexos das formigas permitiram que elas se adaptassem e criassem alianças benéficas com outras espécies. Em colônias de insetos sociais, a tomada de decisões ocorre de forma descentralizada. Por exemplo, quando formigas encontram uma nova fonte de alimento, elas usam feromônios para guiar outras formigas até o local. A decisão de explorar uma nova área ou atacar um intruso é tomada coletivamente, sem a necessidade de uma autoridade central. Esse processo colaborativo garante que a colônia atue de maneira eficiente e rápida. Os fungos cultivados pelos cupins não apenas fornecem alimento, mas também ajudam a decompor a madeira, facilitando a alimentação dos cupins operários. Essa simbiose entre cupins e fungos é um exemplo notável de como os insetos moldaram seus ambientes para otimizar seus sistemas alimentares. A relação entre os dois organismos demonstra o nível avançado de planejamento e organização dentro dessas colônias. Formigas e cupins desempenham um papel essencial na manutenção do ecossistema. As formigas ajudam a dispersar sementes e melhorar a qualidade do solo, enquanto os cupins decompõem material vegetal, reciclando nutrientes no ambiente. Esses insetos, através de suas atividades sociais organizadas, contribuem diretamente para a saúde e a fertilidade do ambiente que habitam. Ao longo de milhões de anos, as sociedades de insetos evoluíram para se tornarem algumas das mais organizadas do mundo natural. A evolução dessas colônias permitiu que formigas e cupins desenvolvessem sistemas de comunicação, defesa e cooperação que superam muitos outros grupos animais. A adaptação e especialização ao longo do tempo garantiram o sucesso desses insetos em quase todos os ambientes do planeta. Formigas e cupins, com seus sistemas sociais incrivelmente complexos, exemplificam o poder da cooperação e da especialização no mundo animal. Suas colônias são exemplos de como a organização, o trabalho em equipe e a comunicação podem levar ao sucesso coletivo. Esses insetos não apenas sobreviveram, mas prosperaram em uma vasta gama de habitats, mostrando que a vida em comunidade é uma das estratégias mais eficazes da natureza. Até a próxima!